Olá a todos, meu nome é Cláudio Brum e eu queria falar com vocês hoje sobre o que a Bíblia diz sobre investimento. Tem muita gente que fala, investir não é de Deus, não é uma coisa boa, não tenho que investir. Mas e aí, o que a Bíblia nos diz sobre o investimento? É legal, não é legal, posso, não posso? Eu quero mostrar para vocês que você deve fazer investimento. E tem duas parábolas aqui que eu acho muito interessantes, que a gente consegue trazer essa analogia para esse universo do investimento. A primeira delas que eu quero mostrar para você é a parábola dos 10 talentos. Ela está no livro de Mateus, capítulo 25, começa no versículo 14. E aqui, essa parábola diz o seguinte, porque também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a um deles deu 1 talento, a cada um a sua capacidade. Então ele deu os talentos de acordo com o que ele julgava ser a capacidade que cada um servo tinha. E aí ele diz aqui, a parábola, e tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e conseguiu outros 5 talentos. Ou seja, o que recebeu 5 talentos, ele conseguiu negociar, ele granjeou e conseguiu mais 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2 talentos, também conseguiu outros 2 talentos. Ou seja, ele fez render os talentos que o Senhor deu para ele, que o seu Senhor, na verdade. E aqui tem o que recebeu apenas 1 talento. E ele colocou esse talento na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito depois veio o senhor daqueles servos e fez conta deles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, esse aqui mais 5. E o senhor dele lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegou também o que recebeu 2 talentos. Continuando aqui a parábola. Ele recebeu 2 talentos, ele granjeou, ele negociou, ele conseguiu mais 2. E o seu senhor disse para ele: Bem está, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas chegou o que recebeu 1 talento. E o que ele fez com esse 1 talento? Ele escondeu, ele colocou debaixo da terra. E quando o senhor chegou, ele entregou apenas 1 talento. Ele não ganhou mais nada. Ele só ficou com 1 talento. E o seu senhor respondeu: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Ou seja, aqui, claramente, a gente consegue fazer uma analogia com o universo do investimento. Se você tem um dinheiro e você coloca esse dinheiro embaixo do teu colchão, daqui a 5 anos, quando você pegar, você vai ter só aquele dinheiro que você colocou embaixo do colchão. Só que a questão é que a gente tem um monte de situações que vão fazer aquele dinheiro ele valer menos ainda daqui a 5 anos. A gente sabe que tem a inflação, tem os juros que sobem, tem o aumento das coisas, o alimento sobe o preço, a gasolina sobe o preço de automóveis. Então, se você não consegue fazer o seu dinheiro render, ou seja, você não faz um investimento do teu dinheiro, o teu dinheiro ele vai valer cada vez menos. Então, aqui ele claramente fala que a gente precisa fazer o quê? Investir. E hoje, a gente tem diversas alternativas para poder fazer investimento. Se de repente você é uma pessoa que você é avessa ao risco, não gosta de correr risco, olha, não vai para a renda variável. Porque a renda variável te dá uma possibilidade maior de ganhos, mas existe o risco de você perder também um pouco do teu dinheiro e reduzir esse valor. Nós temos diversos investimentos de renda fixa. O rendimento de renda fixa, ele vai render o teu dinheiro. Ele vai gerar mais, assim como aqui na parábola ele disse: Servo, onde não semeei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Porque a gente tem a renda fixa
um CDB, por exemplo, que a gente empresta dinheiro para o banco e o banco vai dar para a gente, vai pagar juros para a gente, vai receber mais lá na frente. A gente tem Tesouro Direto, a gente tem LCI, então assim, a gente tem diversos investimentos, tem a poupança mesmo. Obviamente a poupança é um investimento que ele rende muito pouco, né? É o que menor rendimento tem, mas você não está colocando seu dinheiro embaixo do colchão. Você está investindo, você está fazendo o seu dinheiro render. Ele está rendendo alguma coisa. Então aqui nessa parábola a gente aprendeu isso, que a gente precisa investir, a gente precisa fazer o nosso dinheiro render, a gente precisa gerar mais renda, né? Então é super importante ficar muito atento a isso. Não coloca seu dinheiro embaixo do colchão, não enterra ele debaixo da terra, não faça isso, porque daqui a pouco seu dinheiro não vai valer nada. Esse foi o primeiro ponto que eu queria passar para vocês. O segundo, ele também está no livro de Mateus, também no capítulo 25, e ele começa aqui no versículo 1, que é a parábola das 10 virgens. Aqui é um outro ponto que eu acho bacana, que a gente tem que pensar, muitos de vocês devem ter escutado falar da reserva de emergência, né? A gente precisa ter um dinheiro guardado, a gente precisa ter ali para uma emergência, de repente alguma coisa, alguma situação, precisei, questão de saúde, questão de desemprego, ou qualquer que seja a questão, uma hora na minha casa, aconteceu alguma coisa, você precisa ter uma reserva de emergência. Naquele teu dinheiro que está ali guardado e a hora que você precisar você vai ter, ele vai estar ali para você. Então aí a gente tem a questão da reserva de emergência. E aqui na parábola das virgens, eu gosto muito dessa parábola, que ela mostra muito pra gente que nós cristãos, né, a gente precisa estar sempre orando e vigiando. A gente tem que estar com a planta dos nossos pés firmes na presença do Senhor, na palavra do Senhor. Então essa palavra das 10 virgens, ela diz o seguinte, né? Eram 10 virgens que estavam esperando a vinda do noivo. Então, as 10 virgens foram para o ambiente era um ambiente escuro, né? Uma sala, um quarto, e estava tendo o banquete para a chegada do noivo lá, para receber as virgens na hora que o noivo chegasse. Então, na hora que o noivo chegou, as 10 virgens estavam lá dentro, o que aconteceu? As pessoas anunciaram, lá vem o noivo, é chegado o noivo. Então, naquele ambiente escuro que estavam as 10 virgens, se levantaram as 10. Só que qual era o problema? É que dessas 10 virgens, 5 eram prudentes. E 5, relata aqui a Bíblia, que eram as loucas, né? As insensatas, que não se preocupavam com nada. E aí elas carregavam com elas, obviamente porque elas estavam no escuro, uma lâmpada, e para que essa lâmpada ficasse acesa, era necessário um azeite. Então elas tinham que carregar a lâmpada e um azeite para poder colocar na lâmpada e iluminar, para quando chegasse o momento em que as portas forem se abrir, que é a chegada do noivo, elas tinham um azeite para poder colocar ali na sua candeia, né, na sua vasilha, para poder iluminar e o noivo ver a chegada delas. Só que as prudentes, elas tinham o azeite. Elas guardaram o azeite com elas. Então, na hora que abriu as portas, que anunciaram a chegada do noivo, elas colocaram o azeite na lâmpada, a lâmpada estava acesa, e elas foram ao encontro do noivo. Só que as loucas, elas não tinham azeite. Como elas iriam acender a lâmpada? Como elas acender a candeia, seja lá? Elas não tinham azeite para poder fazer isso. E aí o que elas fizeram? Pediram às loucas, né? As prudentes, dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, não seja caso de nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai para vós. Então elas saíram para poder comprar, porque elas não tinham o azeite ali. Então elas saíram. Quando elas saíram, a porta se abriu. Então abriram-se as portas, elas foram ao encontro do noivo, para as bodas, né? Com a sua lâmpada acesa. Só que as loucas, elas saíram para poder comprar o azeite que não tinha. E quando elas voltaram, a porta já tinha se fechado. E aí elas gritaram, né? Senhor, Senhor, abre pra gente, abre para nós a porta.
E ele respondeu: em verdade eu vos digo que vós não conheço. Ou seja, as loucas, elas não conseguiram chegar no momento. Por quê? Porque elas não foram prudentes, elas não guardaram o azeite, né? E aqui está escrito: vigiai, pois, porque não sabes o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Obviamente isso aqui fala da hora da volta de Jesus Cristo para poder vir ao nosso encontro, que a gente precisa estar firme na palavra do Senhor, que a gente precisa orar, que a gente precisa vigiar. Esse é o principal ensinamento que a gente tem aqui nessa parábola. Mas a gente também tem um ensinamento que a gente precisa ter a nossa reserva de emergência. Porque quando chegar num momento que é necessário a gente ter um dinheiro, a gente precisar de algum bem, de alguma coisa, para poder resolver algum problema, o nome já diz reserva de emergência. Você necessitou daquele dinheiro, você vai ter se você tiver uma reserva de emergência. Se você não tiver, você vai passar um sufoco, vai passar uma necessidade. Então, essa analogia que a gente traz para o mundo do investimento é essa. Que você precisa ter a reserva de emergência, que você precisa fazer investimento, precisa fazer o seu dinheiro render. E, obviamente, na palavra do Senhor, esse ensinamento, obviamente, ele fala que a gente precisa estar sempre atento, sempre vigiar, sempre orar, firme a planta dos nossos pés, firme na palavra do Senhor, porque a gente não sabe o momento, a gente não sabe a hora que ele virá, mas a gente precisa estar pronto para quando esse momento chegar, a gente subir com o Senhor para a glória. Então, fica o ensinamento.